a nossa adoração. O Senhor está presente entre nós. E é uma grande alegria, a liberdade que nós desfrutamos de poder nos reunir de forma muito pública, muito livre, para adorar o Senhor. Ele está presente, Ele é o El Shammah, o Deus presente. Muito obrigado, Senhor dos altos céus, pela alegria, Senhor, que nós desfrutamos nessa noite, pela comunhão gostosa dos nossos irmãos, mas, sobretudo, pela Tua doce presença que colore todas as coisas, que alegra todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque no nosso país nós podemos levantar as nossas mãos com liberdade, podemos professar a nossa fé no Senhor, Pai. Muito obrigado. Que o Brasil continue assim, ó Senhor. Pai, mas agora, quando nós vamos Te adorar, nosso desejo é que o nosso louvor, que a nossa adoração, que tudo que fizermos, Senhor, possa redundar na Sua glória. Que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, como orou o salmista, seja agradável diante de Ti. Senhor, que a Tua presença seja evidente entre nós, que a Tua voz também seja ouvida nessa noite, não apenas compreendida na nossa mente, no nosso intelecto, isso é tão importante, mas também recebida, acolhida com mansidão, com fé no nosso coração, para que produza os devidos frutos, ó Senhor. Faça isso, assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, boa noite. Só passo por aqui para lembrar das nossas atividades durante a semana. Quarta-feira tem nosso grupo de oração online. Se você tem um pedido de oração ou se você tem um agradecimento, fala com a gente que tem uma turminha aí que se encontra toda semana para estar levando os nossos pedidos diante do altar do nosso Senhor, tá certo? É um grupinho que nos sustenta em oração. Então, toda quarta-feira, 8 horas. É só mandar para a gente as demandas. Se você puder estar com a gente nesse tempo também de oração, vai ser um prazer te receber lá nesse grupo. Vez por outras, a gente tem gente aí de vários lugares do Brasil participando com a gente. 8 horas toda quarta-feira. Nossas atitudes sociais, é sempre um lembrete, né, para que você não se esqueça de ter esse olhar social também e cultuar a Deus através da oferta de alimentos não perecíveis e de produtos de higiene e limpeza. Sempre tem alguém perto da gente precisando. Se você puder, traga, tem uma cestinha ali, pode trazer, você pode trazer na hora do ofertório, pode trazer antes, depois, que vai estar ajudando alguém. Sempre tem alguém precisando. E se Deus tem nos dado mais do que aquilo que nós precisamos, nós devemos compartilhar, tá bem? Nós estamos no mês da família, então nós estamos assim com várias atividades e tem sido bênção demais. Hoje eu fui muito abençoado com a ministração, tanto do louvor quanto da pregação de manhã. Pastor Tiago nos trouxe uma palavra muito jóia, fez um link muito legal entre a família e o nosso ragu. Aprendi, vou aplicar a minha vida e eu espero que você também, que veio, aplique. Que pena que você não vai poder ouvir. Às vezes na vida nós temos oportunidades que são únicas e quase que eu perco. Hoje de manhã também, porque eu estaria em classe. Então faça o esforço de estar conosco também na parte da manhã. No próximo domingo nós vamos ter com a gente a doutora Daniela Bessa. Ela vai falar aqui no culto da manhã, tá certo? E no outro domingo o pastor Rubens Cordeiro. Faça um esforço para estar com a gente, porque você vai ser abençoado, eu não tenho dúvida disso, ok? Nós teremos também, gente, no primeiro domingo de junho, a nossa Assembleia Ordinária. O que é isso? A nossa igreja cultua a Deus também prestando contas. Então a gente vai dar um relatório de toda a movimentação financeira, da movimentação de membros, dos sonhos que a gente tem, a gente partilha com vocês. Então vocês são nossos convidados. Os membros estão convocados para estar presentes, ok?
porque é importante, a gente precisa de quórum para decidir. Nós somos uma igreja congregacional, como o pastor Preso sempre nos lembra, tá certo? Também, no dia 17 de junho, nós teremos um encontro de casais. Casais casados, casais não casados, namorados, noivos, todos os casais estão convidados. Vai ser bênção demais. Viviane e pastor Pedro já conseguiram um local bem legal, que vai ser ali no Lourdes. Ó, Lourdes, hein, gente? Que legal, hein? Vai ser lá no prédio da... Esqueci o nome da sua mãe. Da irmã Janete. Ela vai me matar depois. Não escuta isso não, irmã Janete. Foi só um lapso aqui, tá bem? Porque tá gravando, né, gente? Então vai ser lá no prédio deles. Eles cederam pra gente, tá certo? Então vai ser bênção. Por favor, faça inscrição com aquele casal simpático ali, ó. Pastor Levi e Evane. Eles é que são os donos da lista. Se o seu nome não estiver na lista, você não vai poder participar, tá certo? Ao longo aí do mês a gente vai divulgar valores certinho, cardápio que vai ser oferecido. A palavra já está definida, não é isso, pastor? Qual que vai ser o tema mesmo? Está escrito lá? Então vai ser bênção, não vai? Vai ser bênção demais. Hein, Neuber? Tá certo? Falar a verdade é amor. Vai ser bênção. Por favor, faça a sua inscrição, tá certo? Pode casais não casados, namorado, noivo ou casado. Não é isso, pastor Levi? Tá certo? Acho que são esses os nossos avisos. Esse aí é só que não vai ter um encontro da MCM esse mês. Mas depois volta, não é isso, Evane? 3 de junho. Beleza. O dia que antecede a nossa assembleia, certo? É isso. Vamos louvar? Hoje com Neuber e sua equipe. Vamos ficar de pé, pessoal, para a gente cantar bem forte e animado. Não é isso, Neuber? Boa noite, irmãos. É uma alegria a gente estar aqui novamente, né, encerrando esse domingo, encerrando esse dia e podermos louvar a Deus em comunidade. Essa primeira música que nós vamos cantar aqui é uma oração, é um convite. É um convite que Deus te faz. E Ele fala assim: vem desfrutar do amor de Deus. Você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Que neste momento você possa abrir o seu coração a Deus, você possa se prostrar diante dele. É um momento em que a gente se prepara, né, para ouvir a mensagem, é um momento que a gente se prepara para receber a voz de Deus. Você possa fazer isso nesse instante.
trazer para você. Quem não quer isso, né? Paz e harmonia. A próxima música que nós vamos cantar agora nesse momento de louvor é uma música, ela é bem antiga, mas é nova. Tá com, a gente acho que nunca cantou aqui na igreja, é uma música tradicional americana. Ela foi traduzida para o Brasil. Ela é baseada em 2 Crônicas, capítulo 20, se eu não me engano, que conta a história de Josafá. Não é 2 Crônicas mesmo, né, pastor? Estou confundindo, não é? 2 Crônicas, capítulo 20. Se você quiser depois ler em casa, eu acho que vai ser muito instrutivo para você, você vai se alimentar muito. 2 Crônicas vai contar uma história muito interessante, que é uma batalha de Judá contra os povos de Amon e Moabitas. E Josafá não tinha exército para batalhar. E o que ele faz? Ele reúne o povo e ora a Deus. E uma das frases que eu lembro, assim, bonita, que Josafá fala assim: Senhor, em nós não há força alguma, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E aí o que acontece? Deus fala assim: vocês vão, mas a batalha não é de vocês, a batalha é minha. Cantai ao Senhor com alegre cânticos e sabei que a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Possa inundar o nosso coração, saber que a batalha é do Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos?
Amém. Nós tivemos um louvor tão abençoado que nos esquecemos até do período de oferta. Depois, irmãos que tiverem oferta, no final do culto, tragam com muita liberdade. Muito bem. Irmãos, nós estamos no mês de maio, um mês muito importante na nossa igreja, um mês de festa, de tanta coisa boa acontecendo. Mas nós também temos, nesse mês, um evento para lá de especial para nós, que será o casamento de nossos queridos irmãos, o Ismar e a Selma. Então, eles estão aqui. Levanta aí só para o pessoal ver, olha. Tá vendo? Olha que coisa boa. Vai ser uma grande alegria, uma grande bênção na vida da nossa igreja. Ismar e Selma se unirão diante do Senhor e diante dessa igreja. Então, vai ser para a gente um privilégio poder participar desse momento, irmã Selma. A irmã Selma pede para convidar a igreja. O casamento acontecerá aqui mesmo, na nossa igreja, no dia 27 agora, desse mês de maio. Vai dar um sábado, às 19 horas, não é isso? 19h30. Então, os irmãos estão convidados, muito convidados, a estarem presentes para prestigiar esse acontecimento, esse acontecimento na vida da nossa igreja. Muito bem, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 6. Hoje é um culto de ceia. Nós já vamos ler o texto, já nos preparando para o partir do pão e tomar do cálice do Senhor. Nós vamos ler o verso 32. Então, Evangelho de João, capítulo de número 6, verso 32. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Leremos agora, irmãos, o verso 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que esse pode nos dar da sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Amém? Obrigado, Senhor, mais uma vez pela alegria e liberdade que temos de abrir a Tua Palavra. Fala conosco, eu sei que Você já tem falado aos nossos corações, mas continua nos falando, Senhor. É a oração que nós te fazemos e oramos, confiados na Sua misericórdia e na Sua graça, por meio de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, hoje pela manhã nós comemoramos o Dia das Mamães. Aliás, quero aqui externar mais uma vez o meu apreço por todas as mamães. É uma alegria, um privilégio a maternidade. Então, que todas as mamães se sintam abraçadas, né? Então, ser mãe é ser mãe, né? Mãe é mãe. Então, você que tem o privilégio de ter a sua mãe, não deixe passar um dia sequer sem que você expresse a ela toda a alegria, todo o privilégio que tem de tê-la ao seu lado. Nós que não temos as nossas mães por perto mais, nos sentimos assim com um coração tão pequeno
e com tanta saudade, não é? Então aproveite quando sua mamãe está ao seu lado. Muito bem. E nós vimos aqui pela manhã, a Viviane nos lembrou uma fala da nossa irmã Layara. A irmã Layara é uma irmã da nossa igreja, é multitalentosa. Dentre tantas os talentos dela, ela é formada em biologia, com mestrado em biologia e tudo mais. E ela, falando sobre a questão da maternidade, ela nos ensinou o seguinte, que quando uma criança nasce, e ela, evidentemente, nasce faminta, não é? Não sei se todos os bebês nascem assim igual o Pedrinho. O Pedrinho já nasceu com fome, né? E continua assim, inclusive, até o presente momento. Nasce com fome e tudo mais, e vai procurar, de forma muito natural, o próprio seio da mãe, porque é ali que ele, intuitivamente, instintivamente, sabe que vai encontrar alimento. E é muito interessante, porque a criança nasce, depois, claro, nos primeiros desenvolvimentos, ela tem algumas deficiências de vitamina, de sais minerais, algum tipo de carboidrato específico e tudo mais. E é muito interessante porque existe uma sinergia gostosa entre mãe e filho, porque quando a criança tem uma deficiência, por exemplo, de alguma proteína, ela vai encontrar essa proteína onde? No leite da mãe. A mãe produz aquela proteína especificamente para aquela criança, para suprir especificamente aquela necessidade. Isso é muito interessante porque o organismo materno percebe qual que é a necessidade nutricional da criança no ato quando a criança está amamentando ali. Pelo estímulo da saliva, o contato ali da boquinha da criança com o peito da mamãe, ela de alguma forma manda uma mensagem para aquela mãe, para que aquela mãe produza aquele tipo de nutriente que ela tem necessidade. Eu achei isso fantástico, irmãos, porque essa unidade umbilical entre uma mãe e um filho é algo assim que é só Deus para produzir uma coisa como essa. Nós estudamos, nós sabemos que existe entre a mãe e o filho aquilo que nós chamamos de memória celular. Ou seja, a mãe e o filho já têm um vínculo que já vem desde a sua gestação. Diferente, por exemplo, com o pai, embora tenha ali a questão toda genética, a relação do pai e do filho é construída ao longo da vida. Né? Por exemplo, a mãe já percebe a mudança da gestação quando fica sabendo que está grávida. O pai não, a gestação acontece quando o neném nasce, né? A ficha cai para o pai ali na maternidade, para a mãe já caiu há pelo menos 9 meses atrás, onde a mãe tem aquela, que a psicologia freudiana vai dizer que é a díade, não é? A relação ali da mãe e do filho, que depois é quebrada pelo pai que chega e faz essa ruptura, e nós sabemos toda essa questão. Diferente de outras relações humanas, a relação de um marido com a esposa, ela precisa ser nutrida de outras formas, porque nós não possuímos memória celular com o nosso cônjuge. Então a gente precisa de nutrir essa relação de outra forma, seja através dos afetos, do carinho e tudo mais. Mas a relação mãe e filho é uma relação umbilical, uma relação gutural, extremamente ligada àquilo que nós somos, né? A criança sai da mãe e é parte da mãe. Isso é muito interessante. Muito bem. E por que eu estou dizendo isso nesse Dia das Mães, né? E a partir dessa leitura do texto que nós fizemos e da ceia que nós iremos tomar? Porque eu me lembrei que Deus, no Antigo Testamento, é conhecido por vários nomes. Nós conhecemos vários nomes de Deus. Por exemplo, ele é o El Shammah, como eu falei na oração inicial do nosso culto, que é o Deus presente entre nós. Ele é o Jeová Jireh, por exemplo, que é o Deus da provisão, não é assim? Nós temos o Jeová Rafá, que é o Senhor que cura. E nós temos também, revelado nas Escrituras, sobretudo ali para Abraão, o El Shaddai. Deus El Shaddai. O que significa El Shaddai? O El Shaddai, uma tradução assim,
primeira significa o Deus Todo-Poderoso. A ideia de um Deus que está num lugar elevadíssimo e em lugar de presidência mesmo, de governo. Então ele é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas a raiz dessa palavra, El Shaddai, El é Deus, e Shaddai, que é a raiz dessa palavra, El Shaddai, ela traz uma imagem de um seio materno, de um seio de mulher mesmo. É como se Deus revelasse ali para Abraão que ele é esse Deus maternal também. Tanto que a tradução livre para isso, né, a palavra El Shaddai, não, a tradução livre, nesse sentido, pegando a raiz, é Deus seio de mulher, Deus peito de mãe, Deus mais do que bastante. Isso é muito interessante, porque repetidas vezes no Antigo Testamento, Deus se associa não apenas a uma figura masculina, ele se revela como pai, como guerreiro, como protetor, como rocha e tudo mais, mas ele também se associa também à figura feminina. Ele fala que, assim como a mãe se compadece do filho, o pai, ele também se compadece dos seus. Pode uma mulher se esquecer do filho que amamenta, não é? Ele faz essa pergunta. Ele fala, mesmo que ela viesse a esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Jesus, no Novo Testamento, ele vai dizer que Deus queria alinhar o povo de Israel debaixo das suas asas, da mesma forma que uma galinha aninha os seus pintinhos ali, né? Figuras maternas mesmo desse Deus que é ao mesmo tempo o nosso Pai, nesse sentido, revelado em Jesus Cristo, né? Mas também que possui essa figura materna muito presente nele também. Eu espero não estar escandalizando nenhum dos seus irmãos, mas isso é uma teologia altamente bíblica, não é? Para a gente entender que Deus, de fato, é essa complexidade, essa inteireza, porque o masculino e o feminino, nesse aspecto, derivam do próprio Deus. É a presença do masculino e do feminino, a realidade, inclusive da diferença entre o masculino e o feminino, que reflete a imagem de Deus. A gente vive num mundo, inclusive, um parêntese, né, onde as pessoas querem destruir essas diferenças, não é assim? Do homem, da mulher e tudo mais. Mas se você destrói essa diferença, você destrói a própria revelação de quem é Deus. Porque Deus é tanto essa presença masculina nesse sentido, mas também a feminilidade nesse aspecto no Criador. E nós refletimos essa beleza e essa complexidade do Criador, e esse reflexo maior é a união entre um homem e uma mulher, em casamento e tudo mais, né? Então, isso é interessante para nós, porque diante dessa imagem, desse Deus que nos amamenta nesse sentido, desse El Shaddai, esse Deus que é o aconchego de mãe, que eu gostaria de propor a leitura aqui desse texto que nós acabamos de ler. Porque Jesus vai se associar dizendo que ele é o pão da vida, o artós, né? Ali no grego, que essa ideia do alimento de fato, não alimento perecível, como Moisés deu ali no maná, no deserto, mas esse alimento eterno que de fato sacia a nossa fome. Né? E Jesus nos convida a nos alimentarmos dele, a buscarmos os nossos nutrientes nele. Porque, meus irmãos, lembrando daquela imagem que a Layara nos ensinou, que a criança busca os nutrientes na própria mãe, e isso é uma questão vital. A criança não tem a opção de não se amamentar. Ela não tem a opção de não se alimentar, porque senão morre. Quem não se alimenta, não é? Morre. Assim também nós precisamos nos alimentar de Deus. Precisamos, de fato, nos apropriar das coisas que, de fato, trazem vida para a nossa alma, para a nossa existência, para o nosso ser, trazem saúde para os nossos ossos. E esse alimento só pode derivar do próprio Deus. A nossa necessidade, os nossos anseios, aquilo que de fato nos satisfaz, meus irmãos, nós só vamos encontrar em Deus. É Ele que é a fonte das fontes, é Ele que consegue nos suprir todas as necessidades, sejam elas no nível emocional, no nível psicológico, no nível físico também. Deus é esse preenchedor das lacunas na nossa vida.
para usar uma expressão aqui de um homem muito mais sábio do que eu, Dostoiévski, vai dizer: o coração do homem tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Foi o meu amigo C.S. Lewis, para não perder o costume, né? O pastor Tiago citou C.S. Lewis hoje de manhã, agora me provocou, agora vou citar o C.S. Lewis. O C.S. Lewis vai dizer, fazendo uma defesa da fé, da existência de Deus, o cristianismo puro e simples, ele vai dizer que assim como nós temos fome, e essa fome, ela abre espaço para a existência de algo que mata a nossa fome, que é o pão, assim também Deus colocou em nós uma fome de eternidade, abrindo espaço para que de fato essa eternidade seja real, né? Irmãos, Deus colocou e nos criou com uma alma grávida pela eternidade, pela transcendência, pelo belo, pelo bom, pelo verdadeiro, né? Essas experiências apenas ordinárias da vida, comer, beber, dormir, elas são boas, são bênçãos, mas elas não nos satisfazem plenamente. Nós queremos muito mais. A nossa fome é do infinito, né? E essa fome que está na nossa alma, que é criacional, ela só pode ser preenchida por alguém que é infinito. Ela não pode ser preenchida por um pão desse mundo. Ela não pode ser preenchida por uma água simplesmente dessa vida. Jesus vai dizer para a mulher samaritana: você vai beber dessa água? Você vai ter sede novamente. Você precisa beber da água que eu vou dar para você. Porque essa água que eu der para você, ela vai jorrar pela vida eterna. Ou seja, uma água que nos satisfaz, que é o próprio Cristo, é a própria presença de Deus em nós. Assim também, Jesus oferece aqui o pão da vida, dizendo: olha, eu sou o pão da vida, alimente-se de mim. Pare de buscar longe de você, pare de buscar nas coisas desse mundo aquilo que só eu posso dar a você. A sua vida, para que você de fato se sustente, tenha uma vida que vale a pena ser vivida, você precisa de olhar para mim e se alimentar de mim. Esse é o primeiro ponto que chama atenção aqui nessa passagem que nós lemos, né? Então, quando comemos agora do pão e bebemos do cálice, que a gente tenha isso em tela. Nós precisamos de Deus. A nossa vida está umbilicalmente ligada à vida de Deus. Todo ser humano nesse mundo, meus irmãos. Meus irmãos, as pessoas buscam nesse mundo o quê? Elas buscam prazer, elas buscam satisfação, elas buscam preencher o vazio da alma, elas buscam Deus. Só que muitas não têm conhecimento, não têm entendimento, elas não têm a consciência de que elas estão buscando Deus. Todo ser humano, dos 7 bilhões de pessoas nesse mundo, acordam todas as manhãs com fome de Deus. Só que elas buscam outras coisas. Mas quando nós buscamos naquele que de fato é o verdadeiro pão, a verdadeira comida, aí sim, nós de fato nos satisfazemos. Então Jesus se revela como sendo esse pão da vida, e aquele que vem a mim jamais terá fome. É uma promessa do próprio Deus, né? Então, aquele que vem a mim e crê em mim também jamais terá sede. Ou seja, a presença de Cristo, a relação com Cristo, nos satisfaz e nos satisfaz plenamente. Muito bem, mas o segundo aspecto que eu gostaria de pensar aqui nessa noite também, que foi justamente o ponto central da argumentação de Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 6, é o seguinte: porque qual era o contexto? O contexto era que Jesus havia feito um milagre para uma multidão que o seguia. Jesus estava aqui no auge do seu ministério, muitas pessoas o seguiam, e ele já havia feito alguns milagres, por exemplo, a transformação da água em vinho, no capítulo 2, ele já havia curado ali um paralítico ali no tanque de Betesda. Ou seja, a fama de Jesus havia corrido ali pela Judéia, né? E também, sobretudo, na Galiléia, onde Jesus passou grande parte do seu ministério. E aqui Jesus tinha acabado de fazer um outro milagre. Nós sabemos que no Evangelho de João nós temos 7 sinais, né? E um desses sinais é a multiplicação dos pães. Então, o que aconteceu? Uma grande multidão. Jesus faz um sermão muito grande, que o pessoal reclama às vezes que a gente prega muito, né? Mas Jesus fez um sermão enorme,
E aí o povo ali com fome e tudo mais, Jesus vai e multiplica os pães ali para alimentar aquela multidão. Muito bem, todo mundo, quem não gosta, né? E aí o povo com a barriga cheia fala, uau, eu vou seguir Jesus, porque Jesus dá pão. Né? Assim, Jesus dá bênção. E, opa, nunca mais eu vou ter fome, porque toda hora que eu tiver fome, ele vai me dar o pão. É o tal do Deus resolvedor de problemas, né? O Deus abençoador. Então as pessoas começaram a seguir Jesus, não por aquilo que Jesus representava, por aquilo que ele era, mas por aquilo que ele podia dar. E Jesus captou isso, porque ele conhece a alma humana muito bem. Ele percebeu isso, e é por isso que ele fez esse discurso. É por isso que ele alertou aos seus ouvintes, a essa multidão, dizendo, olha, vocês estão me seguindo por causa dos sinais que eu estou fazendo. É porque vocês estão com a barriga cheia. Vocês estão me seguindo por causa das minhas bênçãos. E aí, ele, conhecendo o coração do ser humano, ele faz aqui um discurso muito duro, porque ele vai dizer para essa multidão, olha, vocês precisam comer da minha carne e precisam beber do meu sangue, porque se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não vão ter parte comigo. Irmãos, como que os ouvintes de Jesus entenderam essa palavra? É óbvio que ninguém ali entendeu a coisa de forma literal, dizendo ali que Jesus estava convidando aquela turma para uma sessão de canibalismo, não é? Absolutamente, eles entenderam a metáfora. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, olha, vocês só querem as minhas bênçãos, mas não querem se comprometer comigo. Vocês só querem estar comigo quando eu estou satisfazendo vocês, quando eu estou dando as bênçãos para vocês, quando eu estou respondendo às orações de vocês e socorrendo a sua necessidade. Não, dessa forma não serve. Porque se for dessa forma, vocês vão continuar tendo fome. Se for apenas isso, se eu for apenas na sua vida um Papai Noel ou um gênio da lâmpada, que você tem ali os seus desejos realizados, olha, isso não vai satisfazer você. Eu não vim apenas para te abençoar, eu vim para exigir a sua vida. Eu vim para que você coma da minha carne e beba do meu sangue. E os ouvintes de Jesus entenderam que Jesus estava reivindicando a vida daquelas pessoas. Jesus queria um comprometimento total daquelas pessoas com a mensagem do seu reino. Jesus exigia daquelas pessoas não apenas o domingo à noite, não apenas um momento na semana, mas ele queria ser o Senhor de todos os outros dias da semana, não apenas no domingo, mas também entre os domingos. Ele queria que as pessoas entregassem tudo a ele. E irmãos, essa entrega total que Jesus nos exige, ele faz isso porque ele deu tudo por nós. O pão que nós vamos comer, o cálice que nós vamos partilhar, mostra o quão radical e o quão longe foi o amor de Deus por mim e por você. Deus se deu integralmente, se entregou integralmente, se comprometeu integralmente com a sua própria vida para nos resgatar e nos redimir, para nos comprar. E qual é a resposta que ele exige de nós? Ele exige também igual compromisso. Ele exige que nós coloquemos toda a nossa vida no seu altar. Irmãos, não existe cristianismo genuíno, verdadeiro, sem entrega total de tudo que temos, somos e viemos a ser ao Senhor Jesus. Gosto de lembrar sempre a frase lá do Kuyper, não é? Um neocalvinista, quando ele diz, não existe nenhum centímetro quadrado em todo o universo sobre o qual Cristo não clame, isto é meu, isto me pertence. Agora, quando nós vamos participar da mesa do Senhor, que esse seja o nosso espírito. Que essa seja a decisão sólida, reta e firme do nosso coração. Agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Dando graças ao Senhor pela sua grande obra em nossas vidas. Pelo seu amor derramado e evidenciado pela morte do seu próprio Filho na cruz do Calvário, mas também com um coração muito aberto, desprendido e corajoso, inclusive, para dizer, Senhor, o Senhor entregou tudo que o Senhor tinha.
Agora eu também entrego tudo. Eis-me aqui, Senhor. Faça da minha vida aquilo que está no seu coração. E quando nós oramos assim, irmãos, Deus exige de nós aquilo que muitas vezes a gente acha que não consegue dar. A uns ele pede a carteira, a outros ele pede a saúde, a outros ele nos permite passar por situações de luto profundas. Deus pede tudo que nós temos. Ele exige tudo de nós. E quando nós damos tudo de nós, nós recebemos tudo dele. Às vezes é a nossa saúde, às vezes é os nossos filhos, o nosso casamento. Deus pede tudo de nós. Mas quando nós entregamos, nós recebemos tudo de volta. Nós recebemos, sobretudo, o pão da vida, aquele que mata a nossa fome. E aí nós não precisamos mais, rotineiramente, matar nossa fome em outros lugares, porque nós encontramos o pão que mata a nossa fome para sempre. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, já nos preparando para um momento de mesa do Senhor. Ore e peça ao Senhor que sonde o seu coração e veja se há aí no seu coração alguma área na sua vida que você ainda não conseguiu entregar inteiramente a Deus. E se há, entregue hoje, entregue agora, quando participamos da mesa do Senhor. Peça ao Senhor que receba tudo aquilo que diz respeito à sua vida. E receba também na ceia do Senhor toda a vida de Jesus Cristo. Receba a cura, receba a alegria, receba a paz, receba o perdão dos seus pecados. Receba a transformação, a aceitação do Pai amoroso, do Deus El Shaddai, do Deus peito de mãe, Deus mais do que bastante. Nós estamos diante daquele que supre todas as nossas necessidades, mata a nossa fome, mata a nossa sede. Ó Senhor, nessa noite nós te damos graças pela tua doce presença entre nós. Te damos graças, Senhor, porque nós reconhecemos o teu infinito amor, indizível amor, escandaloso amor. Muito obrigado, Senhor, porque foi esse amor que nos alcançou. Foi esse amor, Deus, que foi revelado a nós, que nos constrangeu. E é por isso que nós estamos hoje na tua presença, Senhor, com o coração tão aberto. E queremos dizer, Senhor, que a nossa vida está em ti e apegada a ti, Senhor. Cada célula do nosso corpo está ligada a ti, Senhor. E nós queremos ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Que tu sejas, Jesus, o nosso alimento. Que tu sejas o nosso pão, a nossa água, o nosso ar, que, ó Deus, que respiramos. Que tu sejas tudo em nós. Muito obrigado, porque o Senhor não falha. Muito obrigado pela tua presença que nutre, Senhor, cada parte do nosso ser, da nossa existência. Senhor, mas também mais uma vez, nós te entregamos tudo que nós temos e somos. Ó Senhor, cada área da nossa vida, cada página da nossa história, ó Deus, cada um dos nossos sonhos, dos nossos planos, cada uma das nossas alegrias, dos nossos sofrimentos. Ó Senhor, nós entregamos e nós confiamos no teu caráter, confiamos no teu amor, e dizemos que tu és o nosso sumo bem, assim como o salmista orou, outro bem não possuiu, senão o Senhor. Que tu sejas, ó Deus, esse nosso único bem, a nossa única esperança, a nossa alegria com A maiúsculo, Senhor, para que, ó Deus, os nossos olhos sejam fixados em ti e absolutamente, ó Deus, nada ponha brilho nos nossos olhos, senão a tua face, senão a tua presença, senão aquilo que tu és para nós e em nós, Senhor. No nome de Jesus, recebe a nossa vida diante de ti, perdoando os nossos pecados, os nossos extravios, Senhor, muitas vezes a dureza e a rigidez da nossa cerviz.
Ó Deus, e que nessa noite possamos nos dobrar diante de Ti e confessar que Tu és o Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, Senhor da nossa existência, o nosso amado Senhor. Muito obrigado por essa mesa que iremos participar. Muito obrigado pela alegria e liberdade que temos, Senhor. Continua conosco nessa celebração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.